Nós queremos agradecer aqui a mais importante participação conosco nessa primeira Rondônia Startup Connect. Obrigado, doutora Roberta de Paula dos Anjos, da Embrapa, com inovação e tecnologia na transformação da piscicultura amazônica. Você que está conosco há pouco, seja bem-vindo. Obrigado por estar participando do terceiro e último dia dessa edição Cacoal da primeira Rondônia Startup Connect. Agradecer aqui a realização da FAPERO, junto à Ascan e à Faculdade Católica de Rondônia, e grandes parceiros como a Embrapa, Sebrae, IFRO, entre outros, como a SEDEC, também Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a SENDEC aqui em Cacoal também, dando a sua importante contribuição, a Universidade Federal de Rondônia, a cedência do espaço e todo o apoio para que nós pudéssemos realizar esse grande evento. Obrigado a você que está presencial e virtualmente acompanhando as startups e continuam fazendo suas apresentações para o público que nos visita, também na Batalha de Startups que segue. Estamos ansiosos, assim como tantos aqui, para poder saber quem são os finalistas, os resultados, o momento de premiação. Então você que nos acompanha virtualmente puder vir logo mais à tarde também, ou daqui a pouco, fique à vontade, esteja aqui no Campus Unir Cacoal para prestigiar esse importante evento. Nós vamos seguir agora para mais um painel com o tema Inovação e Tecnologias que Impactam o Agro Rondônia. Vamos convidar o moderador, senhor Vitor Hugo Ribeiro, para que esteja conosco aqui no palco, acompanhado do senhor Éder Santini, da ES Developer, Valdinéia Brito, do CDL Cacoal, e ainda de Fabiano, do APP da Roça, também para participar conosco. Lembramos aos presentes que nós continuamos ali com frutas, água, os toaletes disponíveis, nesse ambiente muito confortável e climatizado aqui no campus da Unir de Cacoal. Acontece também a oficina, continua acontecendo uma oficina aqui na sala 11, atrás do nosso palco, no prédio da Unir, com o tema Empreendedorismo Digital, como fazer renda no digital, com Guilherme Alves, da Valitix Inovação. E nas salas 14 e 13 continuam o Hackathon e a Batalha de Startups. Lembrando que logo mais nós vamos ter as finais dessa maratona empreendedora, a Batalha de Startups, avaliação aqui no palco, com os pits dos finalistas. Vai ser um momento marcante, emocionante e especial. Todos estão convidados. Vamos então ao nosso painel Inovação e Tecnologias que Impactam o Agro Rondônia. Senhor Vitor Hugo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Prazer sempre estar aqui com vocês, mediando esse painel hoje, tecnologias que impactam o agro de Rondônia. Estou com representantes aqui importantes que certamente vão poder contribuir com o nosso papo, né? E, enfim, a gente vai poder esclarecer bastante coisa. Eu acho que principalmente vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer coisas novas. É muito bacana essa minha atuação, que a gente anda pelo estado inteiro, participa dessas iniciativas pelo estado, e a cada evento que a gente participa, a gente vê que está acontecendo muita coisa nova, coisa que talvez as pessoas de fora de Rondônia não imaginam que a gente desenvolve tudo isso aqui e da nossa atuação aqui. Meu nome é Vitor Hugo Ribeiro. Eu estou como consultor do Sebrae aqui no evento hoje, e gostaria, para a gente iniciar, que cada um de vocês se apresentassem, para quem está nos escutando, né, e nos vendo. Enfim, faça uma breve apresentação e principalmente o que vocês têm feito que se conecta de alguma forma com o agronegócio em Rondônia. Vou começar com as mulheres primeiro, claro. Bom dia a todos, bom dia, Vitor Hugo, obrigada pela oportunidade, e os demais colegas. Eu sou Valdinéia, estou na gerência executiva da CDL aqui em Cacoal, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Hoje nós somos, a associação, ela é uma associação privada, sem fins econômicos, né?
E nós temos hoje em torno de 450 empresas associadas a nós. Apesar do nome ser dirigentes lojistas, né? Hoje nós temos associados a nós indústria, comércio, serviço, profissional liberal e pessoal da área do agro também, né? Que utilizam os nossos serviços. E nós viemos aqui hoje falar para vocês a respeito da CDL-IA, que é a inteligência artificial montada para o varejo, mas que atende às necessidades de todo e qualquer ramo de atividade. Porque a gente percebe que a tecnologia ela está à disposição para servir as empresas dentro da gestão dela, né? E nós temos a CDL-IA, que atende todos os ramos da empresa. Então, a gente percebe que o micro e o pequeno empresário ele não tem condições de atuar pagando uma inteligência artificial própria, né, que o custo é muito alto. Então, agora ele tem a CDL-IA que pode ajudar ele numa melhor gestão dentro da sua empresa. Olá, bom dia. Eu sou o Éder Santini, sou o fundador da ES Developer, uma startup que desenvolve hardware. E eu tenho orgulho de falar que eu sou a primeira fábrica placas eletrônicas no estado de Rondônia, né? E como diz o nosso hino, somos destemidos pioneiros, né? E estou aqui para somar o hardware que eu ofereço. Ele é um hardware de uso genérico, então ele pode se adaptar a qualquer situação. Ela atende desde um engenheiro agrônomo ou uma dona de casa que está precisando de monitorar, ver se vai chover ou não, né? Quer colocar um sensor. Em resumo, aqui no evento, conversei com pesquisadores, com alunos, com ideias fantásticas para o agronegócio, que variam desde sistema de irrigação, controle de qualidade de ar de aviário, ou como uma aluna da Unir, que estamos ventilando um projeto, onde ela quer criar um rover que anda sobre plantação de soja, identifica pragas, aplica veneno. Então, a principal função da ES Developer é realizar sonhos, né? Então, tire a sua ideia da cabeça e botar isso na prática. Estou aqui para somar e o que precisar pode contar comigo. Olá, gostaria de cumprimentar a todos. Me chamo Fabiano Amorim, faço parte do time de servidores do município de Cacoal, sou coordenador de tecnologia lá há alguns anos e estou representando aqui o município através da Secretaria de Desenvolvimento, né, representando também a prefeitura quando se trata de desenvolvimento de tecnologia. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma dos nossos sistemas desenvolvidos, que é o App da Roça, que está ligado totalmente à agricultura. Então, é um prazer estar aqui com vocês e, ao longo desse evento, a gente vai estar falando mais sobre isso. Bacana. A gente vê aqui as hélices representadas, né, as hélices da inovação. A gente tem iniciativa privada, a gente tem poder público, né, representado pelo Fabiano aí, e a iniciativa é da Roça, a sociedade organizada aqui sendo representada pelo CDL. É interessante que todas as hélices falando sobre tecnologias que de alguma forma impactam o agronegócio aqui em Rondônia. E aí, Valdinéia, como que a tecnologia da CDL, a CDL-IA, né, de que forma, como que ela funciona e como que a CDL coloca essa tecnologia à disposição do pequeno produtor rural, por exemplo, que está lá no interior, né, enfim, numa região um pouco mais afastada, mas precisa de gestão, precisa de tecnologia, precisa disso tudo. Como que a CDL-IA pode, de alguma forma, atender esse pequeno produtor rural, por exemplo? Sim, independente de ser produtor rural, né, há uma unidade entre todos os empreendedores no Brasil, que é ainda a aceitação de que ele, quanto um micro e pequeno empreendedor, que ele pode utilizar a inteligência artificial a seu favor. A maioria dos empresários brasileiros, eles ainda não entendem que a inteligência artificial pode ser utilizada para gestão.
E isso foi uma pesquisa que a CNDL fez essa semana e divulgou, junto com o SPC Brasil, informando que os empresários, o maior gargalo é a ausência de percepção de uso da tecnologia no seu dia a dia, de forma prática. Então, para ele, a tecnologia ela não alcança lá a empresa dele pequena. Dentro da área rural também tem esse déficit. Né? Então, como que a gente pode apoiar as empresas, né, rurais? Porque hoje a gente tem uma deficiência também na parte de mão de obra. Então, de qualquer forma, você que tem a sua propriedade rural, você precisa fazer a gestão dessa propriedade. Então, você tem recursos humanos, você tem um produto lá que você precisa fazer o marketing dele, você precisa fazer a gestão contábil, você, às vezes, numa eventualidade, tem algum problema tributário ou alguma dificuldade contábil. Né? Então, todos isso, a gente tem aqui os nossos consultores virtuais que estão preparados para apoiar o empresário dentro dessa necessidade dele do dia a dia, para facilitar a gestão. Não tem como fazer uma empresa funcionar sem uma gestão adequada. Né? E a zona rural, às vezes, ainda é mais difícil, porque não se tem essa cultura internalizada ainda dentro do próprio empresariado rural. Então, agora que eles estão despertando que eles precisam se organizar na gestão para poder ter o resultado lá na frente, que é o financeiro, integrar aquilo que eles fazem lá no campo, junto com a parte administrativa. Ótimo, interessante. Interessante essa disponibilidade da tecnologia para o pequeno produtor. Né? Como você diz, o pequeno empresário, o micro pequeno empresário, ele precisa de gestão, né? Ele precisa saber fazer gestão, precisa de tecnologia, mas talvez mais ainda o pequeno produtor, né? Que está no campo, muitas vezes está sem condição para isso, está sem acesso à internet, por exemplo. E como que ele faz gestão usando a tecnologia sem essas condições, né? Então, é bem interessante o que vocês oferecem para esse pessoal. Sim, ele vai ganhando, ele pode organizar toda a estrutura dele de gestão utilizando essa ferramenta. Né? Então, aí vai também, assim, uma necessidade que ele tem de perceber que ele também precisa se capacitar. E esse é o gargalo hoje. O empresário ele não está conseguindo acompanhar a tecnologia que está aí. E a maioria dos empresários aqui da nossa cidade são da faixa etária de 35 anos, né, para frente, que é a faixa etária maior. Então, a gente chega nas empresas mais antigas com um empresário com a faixa etária acima de 50 anos. E eles têm uma certa resistência ainda à tecnologia. Mas é porque é a questão do estudar, e de fato é a palavra, né? A gente precisa estudar para poder conhecer e perder os medos de utilizar as ferramentas que estão a nosso favor. Muito bom. Éder, a sua tecnologia, que é uma tecnologia, como eu falei lá no início, eu sempre me surpreendo com as coisas que eu encontro aqui em Rondônia. Eu estou aqui há 15 anos e sei do potencial das pessoas que estão aqui, sei que essa sua iniciativa é uma iniciativa fantástica, mas ainda bem que várias outras iniciativas, além dessas, a gente encontra pelo estado de Rondônia, né? Qual que é o seu maior desafio? Talvez produzir toda essa tecnologia que você produz, né? Produzir tudo isso que você produz, estando aqui em Rondônia. Quais seriam as suas dificuldades? Assim? Será que se você tivesse em outro estado, lá para o sul ou sudeste, não sei, será que você teria um pouco mais de facilidade do que aqui? Ou não? O que você faz, você não tem desafio aqui na região norte? Você faz aqui da mesma forma que você poderia fazer lá no sul, por exemplo. Existe ou não existe esses desafios, essas barreiras aqui em Rondônia? Bom, vou tentar ser sincero nessa resposta. Sim, o cara de São Paulo sempre é melhor. Né? A barreira do DDD-69, para quem desenvolve tecnologia, desenvolve placas eletrônicas, se eu te mostro uma placa eletrônica aqui, às vezes você torce um pouco o nariz. Pô, o cara aqui de Rondônia, né? E aí quando vem o cara de São Paulo com DDD-011, ele pode ser muito inferior a mim, em conhecimento técnico, o produto dele pode ser pior, mas ele pensa assim, puxa vida, o cara é de São Paulo.
é uma cultura nossa de Rondônia. Eu sei, eu vivi isso. E também tenho essa visão, muitas das vezes, preconceituosa, né? E vou contar isso aconteceu de fato. Eu atendi um cliente, que geralmente vem por indicação, e eu precisei fazer uma visita a ele a São Paulo. E ele me falou bem assim, pô, Éder, você mora longe pra caramba, né? Quando a gente se encontrou, né? Aí eu pensei assim e falei, é relativo. Eu almocei com a minha família e jantei em São Paulo. Aí eu dormi no hotel, fiquei a manhã inteira preso no congestionamento para vir na reunião com você meio-dia, né? Não sei se eu moro tão longe assim, né? E toda vez que eu ia lá, eu ficava pensando, puxa vida, vim com a minha família para cá, qualidade de vida inferior, né? Obviamente. E eu estava no shopping, pensando, falando, puxa vida, se eu vier para cá, eu vou ficar preso numa sala, fazendo a mesma coisa que eu já faço lá, e a minha família sofrendo, né? E eu comprando as lembrancinhas no shopping, passei na frente da loja da Claro, olhei assim e falei, Éder, compra um chip 011. Então eu tenho 2 telefones. Eu atendo meus clientes com 011, meus amigos e colegas aqui de Rondônia eu atendo com 69. Então, assim, muitas vezes a gente rompe barreiras nessa questão, e eu virei o cara de São Paulo morando em Rondônia, então hoje não tem mais barreiras, não precisa mais de falar, puxa vida, e olha só que legal, eu estou participando de um evento aqui a nível de tantos outros que eu já participei no país, né? Parabéns à organização, principalmente ao Wilton, que foi super carinhoso com todo mundo, sempre deu atenção. Cara, isso aqui é fantástico. Agora, dá um pouco de tristeza ver que tá vazia as cadeiras, e a gente sabe lá fora como é disputado, é caro para você conseguir, e nós ainda não estamos dando valor a essas oportunidades que vocês estão proporcionando. É isso, Éder. Essa pergunta foi justamente para chegar nesse ponto, né? A gente tem essa barreira do DDD 69, né? De produzir tecnologia tendo esse DDD 69, mas eu acho que isso tudo começa, infelizmente, por aqui, né? Por aqui, porque a gente oferece um evento dessa magnitude, com esse conteúdo interessante, apresentando essas soluções que a gente desenvolve aqui em Rondônia, e nós não prestigiamos, né? Esse auditório era para estar lotado de gente, e a gente... Então, esse preconceito, vamos dizer assim, acho que começa por nós, né? Infelizmente, a gente não valoriza as coisas que são daqui, né? Mas a gente vai mudar, com certeza. Esse desafio a gente vai ultrapassar. Com certeza. Fabiano, em relação ao É da Roça, como que vocês desenvolveram essa tecnologia? Como que se desenvolve uma tecnologia dessa dentro do poder público, né, para colocar à disposição da sociedade, e quais são as barreiras e as dificuldades que você encontrou lá na construção desse projeto lá na prefeitura? Perfeito. A gente desenvolve várias coisas na prefeitura, ao contrário de que muitas pessoas pensam, né? A gente também tem um celeiro lá, e a gente tenta levar adiante as necessidades da população. Eu penso, e eu acho que é importante comentar aqui, que toda tecnologia precisa de demanda. Esse é o ponto inicial de qualquer coisa. Eu não posso ter simplesmente uma ideia, eu como poder público, e falar assim, olha, isso é legal, eu preciso colocar isso, eu preciso desenvolver isso, eu preciso separar um tempo para isso, né? A gente sabe lá, o município de Cacoal é um município muito grande, a gente tenta cuidar de tudo lá em várias áreas, desde a parte de suporte técnico aos nossos servidores, que são quase 3.000 servidores, até o atendimento à população. E a gente tem avançado nisso de várias formas. Nós implantamos o governo digital municipal, nós cuidamos também de vários serviços, né, vários softwares, e nos chegou a demanda de que existiam pessoas na área rural que tinham produtos e não tinham para quem vender, não tinha uma facilidade de oferecer serviço, não tinha essa vitrine. A gente sabe que nós temos, aí alguém vai falar assim, mas existe o Facebook, existe o Instagram, perfeito. Só que como ser encontrado nessas plataformas é que é a dificuldade do agricultor, e principalmente aqui em Cacoal. Nós temos uma área rural gigantesca, e nós temos vendedores esporádicos. O É da Roça não foi feito
só para pessoas que vivem do comércio, da agricultura familiar. Ele foi feito para qualquer um. A nossa ideia foi construída lá, junto com o secretário Roberto, que está aqui. Nós fizemos várias rodas de conversa durante algum tempo sobre criar esse conceito de venda através da nossa plataforma. E a gente chegou à conclusão de que tem pessoas na área rural que hoje tem banana da terra para vender, mas daqui um mês não tem mais, tem ovos caipira, e acabou o ovo caipira, vai ter um frango para vender, e acabou esse frango, eu vou ter mandioca. Então, o É da Roça foi feito para isso, para essas pessoas que, em momento de uma necessidade esporádica, possa vender também na plataforma. É claro que nós temos lá pessoas que são vendedores, nós temos lá pessoas que vendem plantas pela metade do preço que é vendido aqui na cidade. Nós temos vários viveiros na área rural que vende. A gente tem pessoal que vende queijo, né, que entregava para um atravessador aqui na cidade e hoje tem a oportunidade de vender direto, né? Consegue, e eu acho que esse nome É da Roça agrega um valor, porque a tecnologia avança, mas a gente procura também cada vez mais coisas naturais. Então, é diferente uma coisa que é vendida numa loja, se eu tiver um queijo para vender numa loja, e tiver um queijo que vem da área rural, e o cara fala, vou passar na sua casa 10 horas para te entregar esse queijo. Eu acho que isso agrega um valor a esse produto, porque você sabe que esse produto foi feito na área rural. Então, o da roça agrega isso ao produto. E hoje a gente tem avançado aí, claro que o É da Roça está só começando, ele é um filho, e quando a gente nasce esse filho, ele não tem mais data determinada para acabar. O É da Roça é uma plataforma que vai seguir por anos, né? A gente desenvolve lá, nós temos um time de programadores na prefeitura, e no dia que eu não estiver lá mais, eu sou servidor de carreira lá, mas se acontecer alguma coisa comigo, os colegas lá vão tocar, porque esse é um projeto que nós aprovamos uma lei na Câmara. Então, além da gente oferecer o É da Roça, agora a gente é obrigado a oferecer o É da Roça. A gente teve esse cuidado para que esse projeto não morresse, né? Que passe as gestões, mas que o município tenha essa obrigação de oferecer a plataforma. Eu acho que isso é importante para garantir também uma segurança para quem confiou na gente, que hoje são 187 pessoas vendendo lá na nossa plataforma, e a gente segue aí avançando cada vez mais nisso. Legal, Fabiano. Valdinei, em relação a CDLA, eu acredito que seja uma iniciativa nacional, né, da CDL, né, e aqui em Rondônia também o estado inteiro podendo utilizar essa ferramenta. Você já tem números aqui de Cacoal em termos de quantas pessoas estão utilizando já essa tecnologia? E como que vocês têm divulgado essa tecnologia, principalmente aqui nesse fórum que a gente está falando sobre agronegócio, né, sobre as pessoas do campo? De que forma aquele produtor que está lá no campo ele pode conhecer a CDLA, né? Como que vocês estão divulgando isso? Vocês têm algum tipo de parceria com algum ator do ecossistema que possa levar essa divulgação? Porque às vezes o produtor está lá no campo, ele precisa, talvez ele até saiba que precisa dessa tecnologia para fazer gestão, né? Mas ele não conhece a CDLA. Você já tem esse plano de divulgação? Como que essa informação chega até lá? Nós ainda não temos um número, digamos assim, de empresas ainda que utilizam ela, porque a gente recém abriu aqui, né, o produto. A gente chama de produto, né? E aí a gente tem, assim, abrir as parcerias, né? Justamente o maior parceiro nosso, eu acredito que nessa área vai ser o próprio Sindicato Rural e o Senar, que é quem hoje aqui na cidade é bem ativo, bem atuante o trabalho deles, né? Bem eficaz. E com as nossas associadas ainda é justamente a questão do aprendizado. A própria Unir aqui é parceira nossa no projeto de educação, né, dentro da tecnologia da IA, que a gente vai começar agora, de trazer as empresas para a sala de aula,
para aprender a usar a tecnologia, né? Então, o maior gargalo é justamente a parte educacional. A nossa IA, ela foi montada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que é a CNDL, e um dos nossos parceiros é o Gustavo Caetano, né, que escreveu o livro, ele tem um livro bem famoso, que é Pense Simples, também, ele junto com a Pluratec, então são duas empresas mais uma entidade que coordena todo esse trabalho. Então, hoje nós já estamos na versão 2.0, né, que a gente brinca, porque ela começou timidamente lá em julho, agosto do ano passado, e quando nós fechamos o contrato aqui, já era novembro, e agora a gente já está correndo, né, com a nova versão. Então, quando hoje o empresário ele entra aqui, já tem produtos que lá, quando começou, não tinha, que são as soluções. Eu não sei se depois o pessoal aqui pode até mostrar, para ele mostrar aqui no telão, tem o linkzinho lá, soluções, e as soluções são os produtos novos que o empresário está precisando, parte tributária, por exemplo. Né? Então, fazer uma análise tributária, fazer uma análise da NR1, que agora é obrigatória, a partir do 1º de maio, né? E as empresas que não tiverem, né? Então, tem que seguir a regulamentação do governo federal. Então, ele precisa entender da DRE dele. Então, ele tem um monte de soluções lá que agora a gente consegue integrar melhor o dia a dia dele, para poder dar esse apoio aí e fazer esse processo educacional. Mas nós estamos patinando na questão educacional. E essa questão educacional é interessante, porque a gente falou aqui das 4 hélices da inovação, né, que tem representante aqui de 3 hélices, e a hélice da educação, né, das universidades, não tem representante aqui, mas a gente já falou das universidades em termos de parcerias, né, você acabou de falar da parceria que tem aqui com a Unir, e talvez seja essa pergunta interessante para você também, Éder. Que tipo de parceria com a academia, com a universidade, você já tem, e quais são as parcerias que você precisa com a universidade, com o Instituto de Ciência e Tecnologia, que você não tem ainda e que você vai precisar aqui em Cacoal? Bom, eu me sinto sempre muito bem acolhido pelo Grupo S como um todo, né? Sebrae, SESI, todo mundo sempre me ajudou muito, né? Hoje temos parcerias também com a Unir, de Porto Velho, o professor Ciro, que é da parte de engenharia elétrica lá, enfim, eles já estão utilizando a placa em sala de aula, já tem projetos que estão em desenvolvimento com os alunos. E para a região, eu sinto assim um pouquinho de dor no peito, por exemplo, feliz e triste, né? Nós temos um parceiro que é a PUC do Paraná, estão desenvolvendo assim bem acelerado. Tem um pesquisador lá que tem um grupo de maker que já estão usando a placa, e eu sinto um pouco de falta de nós estarmos usando aqui dentro. E eu estou sentindo que vão vir coisas produzidas sobre o meu projeto de fora para dentro. Eu queria poder contribuir mais aqui. Então, escolas locais, uma escola municipal, poxa vida, está no meu quintal, da onde que eu não vou lá? Vou segurar na mão dos meninos lá, o que você quer? O que você precisa? Não estou conseguindo fazer, vem cá, vou te ajudar. Eu queria uma abertura assim, aqui, né? Vamos criar um grupo maker aqui, enfim, dá para a gente fomentar isso aqui no nosso estado, cara. Por que vai ter que vir de fora para nós, né? Mas estamos batalhando. O professor Ciro lá é um cara 100%, muito legal também. O Rodolfo aqui me ajudou muito, está aqui também. Hoje já acho que não está fazendo mais parte do Grupo S, mas virou um amigo pessoal, né? Estou sempre à disposição. O Everaldo, sei que está aqui também, e se tiver alguma coisa que eu puder ajudar aqui, a educação da nossa cidade, poxa vida, sou nascido e criado aqui. Queria ver, falar, pô, a minha cidade é forte em robótica, tem alunos aqui. Eu sei que o Carlos Gomes, que é uma escola que eu estudei, tem um laboratório lá também de robótica, que às vezes não está sendo utilizado como precisa. Eu me ponho à disposição, precisar de ajuda, estou aqui para somar. É isso, a Educação Maker, o Rodolfo que está aí também, o SESI, o Senai, são referências no Brasil, né? Que bom que vocês têm essa parceria com o Senai, né? Enfim, com o SESI.
Em relação à Católica, que você está fazendo essa parceria da Católica lá no Paraná, né? Alô, Leandro Dil, a gente tem um parceiro aqui que quer fazer uma parceria com a Católica aqui também. Ele está fazendo parceria com a Católica lá do Paraná, ó. Ele quer fazer essa parceria com a Católica daqui. E olha lá, ó, o Leandro Dil vai conversar com você lá depois. Já estou fazendo um match aí entre vocês dois. Fabiano, como que a da roça, né? Como que essa solução, há quanto tempo ela existe? Há quanto tempo ela quais são os números dela, né? Quais são os próximos passos, assim? O que vocês pensam para avançar a tecnologia? Porque a tecnologia é assim, a gente lança, mas a gente está sempre atualizando, melhorando, a gente vai aprendendo com o tempo, vai usando, vai vendo o que funciona, o que não funciona, vai desenvolvendo. Então, como que vocês estão posicionados aí nessa jornada? Tem coisa para melhorar? Vocês já estão construindo funcionalidades novas, vamos dizer assim, né? Como que está aí a da roça nesse estágio atual? Eu pedi para o colega colocar aqui na tela para vocês verem aqui. Essa é uma versão web do da Roça e eu gostaria de chamar a atenção para vocês olharem o posicionamento das fotografias, está vendo? Tem fotografia de lado, tem fotografia, tem fotografia que mostra mais a grama do que o produto. Isso é interessante. Tem umas que estão mais posicionadas. Por quê? Porque não somos nós quem colocamos o produto. Quem coloca o produto é o próprio agricultor. Então ele vai lá, se cadastra na nossa plataforma e ele tem um acesso lá, a gente faz a moderação desse produto. A gente vê se esse produto não é uma foto aleatória, realmente condiz com o que ele cadastrou. E o próximo passo agora, antes de chegar na sua pergunta, é melhorar isso. A nossa Secretaria de Desenvolvimento agora entra na fase de assessoramento. O que é isso? Ensinar esses agricultores a fotografar melhor esse produto, a precificar melhor esse produto, a dizer, olha, vamos colocar em cima de um tecido branco, né? Porque tirou o destaque do produto. E esse ano a gente entra aí com essa parte também de fornecer insumos, filtro solar para quem está na plataforma, uma camiseta de filtro, um chapéu, ir lá e dizer, olha, você tem internet boa, o que a gente precisa fazer aqui para melhorar? Então, a plataforma nossa ela é muito nova, ela tem 6 meses de funcionamento, mas os números são muito bons, né? A gente tem toda uma parte interna de relatório e a gente cuida disso, né? Dessa parte aí de produtos que tem nota boa, porque quando o cara compra, a gente faz essa intermediação, mas nós não vendemos na plataforma, né? O cara monta a sacola dele ali e quando ele finaliza, ele diz, quero comprar, o sistema encaminha mensagens automáticas para o WhatsApp do vendedor. Então, a partir dali, existe um negócio entre eles e a gente não participa, né? Até porque a prefeitura não tem essa atribuição de fazer a venda. A venda ocorre entre o comprador e o agricultor. Mas nós fazemos o feedback. Quando ele volta na plataforma, a gente pergunta, você comprou esse produto? Se sim, qual é a nota? Qual é o valor que você pagou? Gostou disso? Então, a gente faz um monitoramento posterior. Nós temos um time lá na Secretaria de Desenvolvimento, que é a Carol, não sei se ela está por aqui, mas ela cuida disso o tempo todo. Então, a gente desenvolve lá, mas quem cuida é a Secretaria de Desenvolvimento. E, se tratando de tecnologia, né, essa plataforma está rodando aqui, né, em PHP. PHP é uma linguagem muito antiga e simples. É claro que a gente usa várias outras coisas junto com PHP, mas eu acho que é confiável, né? E no app a gente desenvolve o WebView, né? Para quê? Para que não precise mexer no app toda vez que tem uma atualização nova. Então, imagina quando você vê lá aquele layout do Mercado Livre que hoje é preto. Amanhã ele aparece amarelo. Semana que vem ele é verde. Você fica pensando, nossa, mas será que esse cara conserta toda vez, muda toda vez esse código? Não. Ele tem uma plataforma dessa rodando atrás de um WebView publicado lá na Apple Store ou lá no Google Store, e ele atualiza a parte interna desse app, ele atualiza a base, que é isso aqui.
Então, esse sistema é responsível. Se você abrir no celular, ele vai abrir um app. Quando você abre no computador, ele abre uma tela de computador, né? Então, isso é importante. Eu não desenvolvo mais app para isso. Eu não trabalho mais com app. Eu trabalho com a plataforma web. Uma vez que eu atualizei ela atualiza lá no app, né? E isso não é novidade. A Caixa Econômica faz isso, o Banco do Brasil faz isso, o Gov Digital do Governo Federal faz isso. Então, a gente trabalha agora para mudar esse layout para um layout um pouquinho mais moderno, mais bonito, porque todo dia tem novidade aí, né? Isso muda toda hora, e a gente está cuidando disso o tempo todo. É igual eu falei para você, é um filho que a gente fica monitorando de agora para frente o tempo todo. Bom, eu achei fantástica a ideia. Tem uma coisa que me chamou a atenção. E a logística? Como é que funciona? Por exemplo, pelo que eu entendi, são vários produtores diferentes, né? Como é que faz? Por exemplo, eu vou, monto meu carrinho, coloco todos os itens e fecho uma compra só? Não, quando você fala, quero comprar, a plataforma dispara a mensagem do WhatsApp para todo mundo que você se interessou. Então, para cada vendedor, ele manda uma mensagem. Oi, eu não sei se alguém pode abrir aí. Se alguém puder abrir aqui, clica num produto aqui, nessa flor aqui, fazendo favor. Adicionar ao carrinho aqui, ó. Quando você clica no carrinho, você consegue montar de vários produtores e quantidades, mas se você dizer, ó, quero falar com o produtor aqui, ó, você vai clicar aqui, ele vai perguntar seu nome e seu telefone. Por que eu pergunto isso? Porque eu faço um feedback depois. O sistema, quando você voltar novamente, ele vai perguntar, você comprou esse produto? Então, ele vai linkar ali o seu nome, ele grava no storage do navegador ali, e quando você voltar, ele vai fazer o feedback. Quando você finalizar aqui, ele já vai mandar uma mensagem dando a somatória do que você colocou na sacola, dizendo, olha, eu tenho interesse no seu produto. Então, esse cara aqui vai marcar com você o dia que vai, ó, eu não tenho como te levar hoje, mas amanhã eu estou indo para a cidade, eu posso deixar esse queijo aí amanhã? Pode, perfeito. E o negócio ocorre a partir dali. Entendi. Aí o pagamento eu negocio com o vendedor. Com o vendedor. Você legal. pode pagar da forma que você quiser. Bacana. Já para a gente ir encaminhando para a parte final do nosso painel, Éder, se você quiser vender aí o seu peixe, mostrar, eu estou vendo aqui que tem um módulo aqui da sua solução. Se você quiser falar um pouco mais sobre o módulo, enfim, fazer as suas considerações finais e falar um pouco para quem está te ouvindo, fica à vontade aí, tá? Bom, queria agradecer a oportunidade, sempre, né? E parabéns pelo evento. E sobre a plaquinha, essa aqui é S32 Lab, ele é um projeto hoje que ele vem para realizar sonhos, né? Em resumo, do agro, me venham com as ideias e talvez eu possa ter a solução. Ô Éder, parabéns aí pela sua solução, tá? A gente tem, como a gente conversou lá fora, tem bastante coisa que a gente pode fazer, né? O céu, eu acho que é o limite aí para sua solução, para sua tecnologia, né? Parabéns aí pelo que você tem feito já aqui por Rondônia, tá? Eu vou deixar as mulheres por último, claro, porque a gente precisa finalizar com as mulheres para dar prestígio às mulheres, não é? Tá bom? Fabiano, suas considerações finais também sobre o É da Roça. O que você quer comunicar aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Fala um pouco mais e vende o peixe aí do É da Roça aí para o pessoal. Para encerrar, gostaria de agradecer o convite para estar aqui. Dizer para vocês que o É da Roça é o começo. Ele é apenas o começo. Porque imagina assim, hoje a gente está tratando aqui de agricultores familiares, de possíveis agricultores. Mas isso começa assim, daqui vão surgir pequenas empresas no futuro, daqui vão surgir agroindústrias, e a gente hoje tem uma carência de vitrine também para essas pessoas. Imagine que eu tenha um agricultor que tem uma grande quantidade de banana para vender, e eu tenho vários supermercados em Rondônia, mas eu não sei onde procurar esse cara. Eu preciso sempre de um atravessador. Eu preciso sempre de um cara que fala, ó, eu tenho essa banana para vender, e ele sabe que está lá na linha 11, mas o cara do mercado não sabe.
Então, a gente precisa também avançar para atender as empresas e não atender apenas a população em geral. Eu penso que o É da Roça é um embrião, ele é o único do Brasil, né? Quando a gente começou, eu pesquisei e eu encontrei o É do Campo, que é uma iniciativa de Minas Gerais, mas o É do Campo, ele é uma parceria da Emater, mas ele está restrito a empresas. Eu não vi lá produtos da agricultura familiar. Então, esse é o primeiro app do Brasil, nesse sentido, em que o poder público se envolve, cria lei e dá assessoramento, inclusive, com implementos, com hora-máquina, que é o que a gente propõe nesse projeto. Eu acho que, para o futuro, a gente vai avançar mais nessa linha, até porque a tecnologia tem acelerado muito. A gente agora tem a possibilidade de ter novos desenvolvedores, né? A Prefeitura de Cacoal tem investido nisso. No passado, a gente não se envolvia muito, a gente cuidava mais da parte interna da Prefeitura, mas a partir desse ano a gente começa a oferecer soluções à população. Então, a gente está nessa onda aí de cidade digital, nós temos projeto de cidade digital para ser implementado, nós temos uma série de soluções que a partir desse ano vão ser visíveis para a população de Cacoal. No mais, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês e falar do pouquinho que a gente faz. Obrigado, Fabiano. E Valdinéia, bom, eu quero primeiro dizer que a gente fica muito feliz com a participação de uma mulher aqui entre nós, né? A gente tem feito um trabalho aqui de mapeamento do ecossistema de inovação aqui de Cacoal e a gente percebe que a gente precisa trazer cada vez mais mulheres para essa discussão, para participar um pouco mais, para falar também de inovação, né? Então, a gente fica muito feliz quando tem mulheres aqui entre nós e que tenha cada vez mais Valdineias aqui entre nós. Obrigado por você ter vindo aqui, enfim, contribuído e participado desse painel, tá, Valdinéia? E para finalizar, falar um pouco mais aí para quem está nos ouvindo e nos vendo sobre a CDLA e até sobre a CDL mesmo, né? Você vendeu o seu peixe aí para o pessoal. Agora. Obrigado, Victor. Muito obrigada. Eu agradeço o nome de todos os colegas que estiveram presentes nesse evento, que pela minha contagem, acho que foram 8 ou 9. Né? Eu fui olhar quantas tínhamos, quantas eram. Na próxima, nós vamos superar. Eu quero colocar para quem é usuário de inteligência artificial, o que a CDLA tem de diferente de um GPT, ou de um Gemini, ou de qualquer outra plataforma. O que nós temos de diferente, primeiro, cada um das possibilidades que a gente tem aqui é um consultor. Então, nós temos mais de 120 consultores à disposição da empresa. Primeiro, a gente tem segurança das informações que estão ali dentro, que é um diferencial do GPT. Então, a minha empresa ela pode colocar lá dentro qualquer informação privada e ela não vai sair dali, o que não acontece com o GPT e o Gemini. Então, nós temos toda a nossa base, é 100% nacional. Daí dá mais uma segurança de informação. Então, assim, hoje um empresário que precisa de uma gestão eficiente do seu negócio, ele precisa se apoiar naquilo que nós temos de disposição da tecnologia, e que é fácil de lidar. Então, quando o nosso associado ele entra dentro de um consultor, ele não vai digitar o prompt que a gente costuma utilizar dentro de um GPT ou de qualquer outra plataforma, porque ele já tem ali o consultor disponível e preparado para ele. Ele vai colocar o que ele precisa e vai ter um relatório, olha só, baseado com toda a metodologia científica disponível, com referências bibliográficas, com informações que, ao final do relatório, ele consegue se certificar de que aquilo está certo para o negócio dele. E sempre reforçando, toda a inteligência artificial, ela é para dar suporte dentro do ambiente onde você está. Não é para você utilizar cegamente tudo que está ali. Mas a nossa inteligência artificial, ela vem para reforçar, ao final de cada relatório, a importância das informações que estão lá para você verificar enquanto usuário. Então, nós temos a inteligência artificial para nos servir, para agilizar os nossos processos do dia a dia. E a gente espera que o empresário ele esteja atento ao que está à disposição dele, até porque a questão da maior reclamação hoje é a ausência de mão de obra qualificada.
E a gente tem uma inteligência artificial que dá todo esse suporte para ele. Basta ele ter boa disposição para sentar na frente do computador e aprender algo que é muito fácil, inclusive. Ele vai colocar as informações lá e vai dar tudo certo. Então, eu vou citar eu como exemplo no meu trabalho ali no dia a dia da CDL. Para eu fazer um planejamento, né, de um projeto, eu levava 2, 3 dias, ou às vezes até mais, porque a carga horária do dia a dia não permitia eu dar sequência. Hoje, em menos de 2 horas, eu consigo planejar tudo, mas tudo mesmo. Desde a parte de organizacional, administrativa, passando pela parte de controle financeiro, a parte de marketing, de publicidade, de propaganda, eu tenho tudo muito rapidinho. Imagina dentro de uma empresa, né? Então, quero reforçar que nós estamos à disposição, a CDL está à disposição de todos os empresários, independente do porte, independente do KNAI que ele está, e a gente está para atender qualquer dúvida. Eu vou deixar aqui, cdlia.com.br, ou se você colocar aí no Google só CDLA, também você já vai ter acesso. E precisando, vão lá na CDL que a gente vai mostrar como funciona. Muito obrigada a todos aqui. Ótimo, Valdineia. Eu quero fazer um convite a vocês 3 também. A gente tem feito um trabalho de desenvolvimento do ecossistema de inovação aqui de Cacoal. Eu gostaria de convidá-los, né, convidar os 3, para participarem dos workshops que a gente vai começar a realizar aqui em Cacoal, né? Serão 3 workshops, e eu conto com a participação de vocês nesse workshop, representando cada um as L's, né? E vai ser muito importante a participação de vocês, para que vocês possam levar toda essa experiência de soluções, de tecnologia e de inovação para essa discussão. E o mais importante, que a gente possa viabilizar parcerias para melhorar cada vez mais a solução e a tecnologia de vocês, tá bom? O convite está feito, aguardo vocês no nosso workshop que a gente vai organizar aí, ok? Obrigado, pessoal, pela participação e pela paciência de todos. Até a próxima.